Alô Brasil, boa noite. Aqui é Hernani Fornari do Rio de Janeiro, na parte 2 da nossa Masterclass. Ontem a gente teve um papo na primeira parte da Masterclass. A minha intenção ao fazer essa Masterclass foi justamente poder proporcionar para as pessoas que ainda não conhecem a terapia do alinhamento energético, para as pessoas que têm interesse em expandir a reflexão a respeito da intuição, da percepção extrasensorial, da sensitividade, né? Para que a gente possa elaborar e entrar em contato com outras possibilidades que esses canais de percepção oferecem. E por isso que eu bolei essa Masterclass, que teve a primeira parte ontem, às 20 horas, e hoje a segunda parte, às 20 horas. Né? Podcast no Spotify. Tá? Bacana se você dá uma olhadinha na aula de ontem, que também foi bacana. Ontem eu circulei mais sobre esse assunto específico do canal sensitivo, da percepção extrasensorial, né? Os aspectos históricos disso, procurando desconstruir, desmistificar essa possibilidade do canal sensitivo, né? Desconstruir, desmistificar, não no mau sentido, não. No sentido de que até pouco tempo atrás, ou bem a gente falava em termos de intuição, uma coisa meio genérica, assim, né? Isso aí eu tive uma intuição, uma coisa que passava meio batido na nossa história. Ou então esse canal sensitivo estava só vinculado à área espírita, Umbanda, Candomblé. E essa virada de chave, quer dizer, essa abertura de possibilidades, né, de outros tipos de uso da sensitividade, isso tem meio século. Né? Talvez um pouco mais, porque a partir da parapsicologia, a entrada da parapsicologia no Brasil tem mais de meio século, é onde começa o sexto sentido, a paranormalidade, a percepção extrasensorial, começar a ganhar outras possibilidades de ser entendida, outras possibilidades de ser utilizada. Então a parapsicologia pretende ser uma ciência de estudo não místico. A parapsicologia entra no Brasil muito pela mão de padres. O padre Quevedo, o padre Albino Arese foram pessoas muito importantes, mas como padres eles tinham um olhar não esotérico, né? E com uma proposta de ser científico. Então a parapsicologia começa com essa proposta de ser ciência. Então tira todo o aspecto místico e esotérico da história. Mais para frente um pouco, o Dr. Augusto Gomes de Matos, o pai da Maria Lídia Gomes de Matos, inaugura, eu estou falando de um jeito bem genérico, né? Inaugura uma possibilidade espiritualista de parapsicologia. Enfim, e a coisa caminha. E a gente falou bastante isso ontem, né? Falando um pouquinho justamente de como, de um momento para frente, o canal sensitivo, a percepção, a inteligência intuitiva, né, vem ser instrumentalizada, operacionalizada para fazer terapia. Isso é uma coisa muito nova. Aí eu citei, inclusive, algumas terapias que a maioria de vocês conhece, né, alinhamento energético, constelação familiar, Theta Healing, frequência de brilho, registro acástico, leitura de aura, que são terapias muito diferentes entre si como técnica, mas que têm um viés comum. São terapias, mas não são psicologia. Né? A psicologia, a psicanálise tem essa característica de serem terapias que trabalham a partir da elaboração da linguagem, né?
na medida em que Freud e Lacan entendiam que o inconsciente se estrutura como linguagem. Então você fica 5 anos numa formação, para quê? Para aprender a operar com linguagem em terapia, para que esse inconsciente apareça a partir da elaboração do desenvolvimento. Desculpa, estou no restinho de resfriado, então vou rolar os espirros e os tossidos, mas faz parte. Essas terapias todas que eu citei, que aparecem mais ou menos de meio século para cá, são terapias, mas não são psicologia, porque essas terapias holísticas, sistêmicas, transpessoais, não trabalham a partir da elaboração da linguagem, da interpretação e da análise, mas são terapias, e são sensitivas, são transpessoais, que é o nome moderno que a gente dá. São mediúnicas, mas não são espíritas nem religiosas. São espiritualistas, porque isso é um termo muito genérico, né? Mas não são religiosas, nem são doutrinárias, nem são espíritas. Quando a gente fala de espírita, a gente pensa muito, né, na forma como Kardec codificou, né? Ele chamou de médium aquela pessoa que media o mundo vivo do mundo morto. Então, o que Kardec fez e que a Umbanda continuou fazendo num outro viés é a especialização desse sexto sentido para entrar em contato com o mundo desencarnado. Beleza, espiritismo, apometria, Umbanda fazem isso super bem. As religiões de matriz africana, os candomblés, que não trabalham basicamente com gente morta, mas trabalham com as forças da natureza, é um outro espectro da pizza mediúnica, é uma outra fatia. E o que a gente vem inaugurar de meio século para cá com as terapias holísticas é o uso da faculdade intuitiva, o uso da canalização, o uso do sexto sentido para acessar o mundo psicoemocional, para fazer terapia. Basicamente foi isso que a gente conversou ontem, né? Elaborando, né? Falando sobre essa nova possibilidade, né? Que eu falo para os meus alunos de brincadeira no curso, que a boa nova é que não precisa mais morrer para ser mediunizado, a gente mediuniza a gente viva. Então, o que terapias como alinhamento energético fazem é utilizar o canal sensitivo de uma forma mediúnica, porém não religiosa e não espírita, para entrar em contato com o psiquismo humano, para entrar em contato com as dores, com o trauma, com tudo aquilo que psicólogo trabalha, com tudo aquilo que psicanalista trabalha, mas não pela via da análise, da elaboração e da interpretação, pela via da captação sensitiva desses conteúdos. Eu queria relembrar também, falei que é uma coisa que eu acho bastante importante, terapia holística, sistêmica, transpessoal não veio para substituir terapia formal. O processo não é vertical, um não vem substituir o outro. O processo é horizontal. Cada terapia nova que aparece vai expandindo mais o espectro de possibilidades. Então, na minha opinião, terapias holísticas, complementares, alternativas, elas vêm para potencializar, para turbinar, né? Para capacitar mais as terapias que já existiam antes, não para substituir, não porque são melhores. Isso é muito importante, porque no mundo holístico existe um pouco essa fantasia de que psicologia, psicanálise já está ultrapassado, e holístico é que é legal, assim como no mundo da psicanálise também ainda existe um certo senão com o mundo holístico, porque o mundo holístico mexe com muitas subjetividades místicas, né? Tem uma parte do mundo holístico que acredita, né, que ainda está muito ligada nessa coisa meio mágica, né? Então eu falei muito disso ontem, né? De como é importante a gente desmistificar. Não é negar a mística, não é negar o esotérico, né? Tudo isso é muito legal. Como tudo na vida, como tudo, em qualquer área, tem bom e tem ruim, tem bem feito e tem mal feito, né? Não tem uma coisa que aquilo é ruim, não, aquilo pode ser ruim, pode ser bom, aquilo pode ser mal feito e bem feito, né? Então tem
psicologia e psicanálise mal feita e bem feita, e tem terapia holística mal feita e bem feita, né? Tem caminhos que são éticos e não éticos, e tem outras possibilidades que tem gente que é ética, tem gente que não é ética. Isso vale para tudo, para qualquer área da vida humana. Então falamos bastante disso ontem. O meu intuito aqui, como o foco dos nossos papos é trazer um olhar para a terapia do alinhamento energético. Gente, terapia brasileira. Fala aí uma terapia brasileira. Umbanda não é terapia. E é brasileira, e é sensacional. Mas não é terapia. Fala terapia brasileira. Deve ter outras, claro, né? Não está me ocorrendo nenhuma aqui. Tá? Alinhamento energético é uma terapia brasileira. Eu vou contar essa historinha daqui a pouco. Tá? Então a ideia é abrir esse espectro, né? Abrir esse papo hoje. Ontem falando, né? Ressignificando, expandindo a perspectiva do uso da sensibilidade, da sensitividade, da paranormalidade para a terapia. E a ideia aqui porque o alinhamento energético, os cursos de formação que eu dou há 20 anos aí pelo Brasil, a ideia é utilizar uma técnica que foi bolada pelo Aloysio, daqui a pouco eu vou falar disso, utilizar uma técnica para quê? A técnica está a serviço, o protocolo do alinhamento está a serviço de educar, expandir, desenvolver, potencializar esse canal sensitivo, ou para fazer para fazer terapia para quem já é terapeuta e para quem procura o curso para se tornar terapeuta, ou para que você possa ampliar, expandir, aprofundar, potencializar o contato com você. Com você. Para otimizar a tua meditação, para otimizar a terapia que você faz como cliente, para otimizar os insights, as reflexões, o trabalho interno que você faz em função da tua cura, de resolver as tuas questões, né? Da gente e dando outros encaminhamentos mais saudáveis aos nossos medos, tristezas, angústias, traumas, falta de autoestima, né? Tudo isso que todo ser humano experimenta. Então, é muito bacana, eu acho que toda terapia proporciona isso, né? É o aprendizado de uma técnica, é uma coisa, e a possibilidade de você se trabalhar. E isso num curso residente, né? E esse curso de alinhamento energético que eu dou no Carnaval, que ainda tem vaga e ainda tem desconto, isso é legal falar, eu vou repetir aqui, traz essa possibilidade. Se você é terapeuta, isso te dá uma ferramenta, né? Para um psicólogo, por exemplo, você poder educar, expandir, né? Aprender a ler o campo, aprender a acessar o inconsciente de uma forma transpessoal, de uma forma subjetiva. Se você é espírita, ou umbandista, ou apometrista, ou candomblecista, você poder se apropriar de um outro espectro de mediunidade. É muito legal, eu recebo muitos psicólogos, recebo muitos espíritas e umbandistas, são públicos muito legais para trabalhar. E se você quer ser terapeuta, o alinhamento energético se presta muito a fazer essa transição de carreira, justamente porque muito mais do que ensinar uma técnica, é a educação do canal sensitivo. E isso vai fazer, gente, uma interface. Gente, eu sou aquariano, tá? Eu tenho uma certa obsessão por inclusividade, por diversidade, por democracia. E o alinhamento energético é uma terapia extremamente inclusiva. E ela vai fazer uma interface com todas as atividades humanas, profissionais, pessoais. Eu já formei mais de 3.000 pessoas, de todas as áreas profissionais que vocês podem imaginar, inclusive agrônomos que fazem alinhamento para planta. Veterinário um monte. E terapeutas, brincadeira, né? Mas engenheiro, arquiteto, advogado, médico, dentista, né? Vários dentistas. Né? E é muito legal porque quando você educa e potencializa o teu canal sensitivo, é como você educar e potencializar um sentido outro qualquer, né?
você ter uma acuidade visual fantástica, uma acuidade auditiva fantástica, ou uma capacidade olfativa ou gustativa muito expandida, é claro, enriquece a tua vida. É claro, aprofunda o contato com você, sofistica essa percepção interna. E é isso que a gente pretende no curso. Então eu deixei essa segunda parte para contar a historinha, para contar a história dessa terapia brasileira. Então, Aloísio Delgado Nascimento, um brasileiro, nascido em Volta Redonda, que já faleceu, ele faleceu em 2002, ele fez a vida dele em Curitiba, no Paraná. Ele se formou em farmácia, ele se formou em agronomia, e esse interesse dele, essa expertise em agronomia e farmácia, ele tinha um interesse muito grande em plantas medicinais. Eu não conheci o Aloísio, tá? Eu entrei nesse trabalho no ano seguinte que o Aloísio faleceu. Eu entrei no trabalho em 2003. Ele faleceu em 2002, em Curitiba, com 50 e poucos anos. E o Aloísio, na juventude dele, em Volta Redonda, ele frequentava um trabalho espiritualista chamado Mesa de São Marcos, que até onde eu pude aferir, né, o Aloísio não escreveu nada, o Aloísio não ficou famoso. Se você colocar Aloísio Delgado Nascimento no Google, você vai entrar ou no meu site ou no site da Mônica Oliveira, que foi a pessoa que aprendeu com ele e ensinou para mim. Então ele morreu um ilustre desconhecido. E ele, na juventude dele, frequentava a Mesa de São Marcos, que era um trabalho espiritualista, que era pilotado por uma egrégora, como tudo, né? Eu não sou espírita, mas eu concordo muito com Kardec que para cada atividade no mundo físico, material, tridimensional, tem uma contraparte extrafísica, metafísica. Eu vou falar desse jeito genérico, né? Porque eu não gosto muito de entrar no conceito, né? Como é que é do outro lado? Tem trocentos milhões de relatos diferentes, de conceitos diferentes. Eu não sou muito ligado em conceito, né? Então eu deixo em aberto, né? Para mim, o que Kardec traz é muito óbvio, é muito lógico. Para mim, vida passada, reencarnação, contato com os mortos, vida depois da morte, problema nenhum. Como eu não sou místico nem esotérico, né? Para mim, eu não tenho muito essa separação de natural e sobrenatural, de material e espiritual, de mundano e devocional. Para mim, tudo é natural. Tudo é natural. Né? O universo é sustentado por leis que os povos, ao longo da história da humanidade, foram percebendo, sistematizando, né? Protocolando, criando escolas, religiões, filosofias, psicologias ao longo de toda a história da humanidade. Né? Umas culturas perceberam determinado gradiente de leis, outras culturas perceberam outras. A nossa cultura greco-romana, cristã, judaica, europeia, capitalista, moderna, se especializou e de uma forma brilhante na física, na química e na biologia, né? E bastante mais recentemente na psicologia. E cada cultura foi, né, percebendo, decodificando, estudando, pesquisando. Isso acontece há milênios. Isso acontece há milênios. E, claro, criando explicações. E eu já abandonei há muito tempo as explicações porque não tem unanimidade, né? Cada cultura, cada religião, cada escola, de qualquer área, né? Da espiritualidade, dos esoterismos, das psicologias, das filosofias, cada um vai ter o seu entendimento, a sua forma de explicar. Então, eu não sou muito ligado, né, em como isso é. Né? Para mim, é suficiente ter essa perspectiva interna de que tem vida depois da morte, tem reencarnação, é possível contato com os mortos, não tem só o humano morto nas outras dimensões, tem outras linhagens que eu desconheço, né? E nada disso para mim é sobrenatural, e para a Luísa também não era. Então tinha uma galera no andar de cima,
né? Porque tem galera no andar de cima, seja lá o que isso é e como é, interagindo com o andar de baixo. Eu concordo com Kardec totalmente. E tinha uma galera que pilotava a mesa de São Marcos, que tinha um nome que se chamava Ministério de Cristo. Né? Nada a ver com igreja evangélica, nada. Cristo no sentido crístico. E o Aloysio entrou em contato com essa egrégora. A vida rolou, ele se formou em agronomia, farmácia, tal, bababá. O interesse em fitoterapia levou o Aloysio a ter uma inserção muito longa, muito profunda com o mundo indígena. O Aloysio fez treinamento de selva na Amazônia. O Aloysio andou, naquela época de Carajás, de Serra Pelada, ele andou pelas minerações, ele entendia profundamente de pedra. Ele era um sensitivo de nascença. Ele era desses caras que vê morto de olho aberto, que vê seres de olho aberto. Ele tinha um canal totalmente aberto. Um grande pesquisador, um grande alquimista. Pesquisou, estudou muito de tudo. Mas o interesse em fitoterapia levou o Aloysio a ter uma inserção muito longa. Uns 15 anos o Aloysio andou no meio dos índios na Amazônia e no sul do Brasil. Porque, como eu falei, ele se radicou no Paraná, lá em Curitiba. E uma das coisas que vem em termos de história do Aloysio, né, que foi muito pontual na construção do alinhamento energético, foi uma perspectiva que o Aloysio teve. Ele contava muito isso para a Mônica e para as pessoas que o rodeavam, que ele percebia que quando o índio vinha doente se atender com o pajé, que o pajé atendia o sintoma com pajelança, aquilo que a gente conhece, né, as ervas, fogueira, maraca, tambor, os cantos, as danças, blá, 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 mas que o pajé sempre ia fazer uma prospecção com o que seria um sexto sentido, ao que seria um psiquismo do índio. Claro, cada etnia faz de um jeito, de uma forma, mas ele percebia que tinha esse viés comum. Além de atender o sintoma com pajelança, o pajé ia fazer uma prospecção sensitiva, transpessoal, mediúnica ao psiquismo do índio. Claro, o pajé também encaminhava obsessor, também desmanchava mandinga, também tinha essas coisas todas também, né? Mas tinha isso que chamou a atenção do Aloysio. O canal sensitivo, que até então, né, só era utilizado nessa esfera espírita umbanda, candomblé, né, para fazer trabalho que espírita faz, encaminhar o obsessor, dar passe, resolver que as pendengas de vida passada, resgatar a alma do umbral, desmanchar magia. Algumas escolas têm essa história com ver futuro, né? E ficava a mediunidade circulando no meio dessa história. E o Aloysio tem esse insight com os índios de que, caramba, aquela mediunidade também servia para fazer terapia, para abrir um acesso para o passado psíquico de uma pessoa. Tem um outro aspecto que também eu acho que passou por ele, que era um grande pesquisador. Eu não sei se vocês já foram numa mesa de desobsessão de um centro kardecista. Você chega no centro, você passa por uma triagem, por um médium vidente, né, que aí vai te encaminhar. Tá, não, você vai para a palestra, você vai tomar passe. Ah, não, você está com um amigo aí colado no seu cangote, aí você vai para a mesa de desobsessão. E na mesa de desobsessão, você tem 1, 2, 3, 4, 5 médiums, você tem 1, 2, 3, 4, 5 doutrinadores, e o médium incorpora o defunto que estava, né, fazendo simbiose com você ali, né, que estava ali colado na tua história. E aí tem aquele papo do doutrinador, de convencer aquele espírito de mudar de vida, de ir para uma escola, de ir para um hospital, de se tratar, bababá, bababá, e encaminha aquele dito cujo, né, pro canal competente. E
O que acontece? Qual é a primeira coisa que acontece quando o médium incorpora o morto que estava colado no vivo? O morto descola do vivo. Porque aquele morto não pode estar colado no vivo e falando aqui através do médium ao mesmo tempo. Ou bem ele está lá, ou bem ele está aqui. Então, é a perspectiva de que a mesma ferramenta mediúnica que tem a capacidade de desinstalar um sujeito morto de um sujeito vivo, através dessa ferramenta mediúnica, tem a capacidade de desinstalar memória. Porque o que faz a gente sofrer é memória, é passado, é trauma, tristeza, medo, raiva, angústia, baixa autoestima, tudo isso é subproduto de passado. Quando junta Lé com Cré, essa história com história de índio, né, se constrói essa perspectiva, né, da possibilidade de uma terapia capaz de instrumentalizar essa mediunidade sem ter morto. Né? Vamos trabalhar com vivo, terapia. Trabalhar com o mesmo material que um psiquiatra ou que um psicanalista ou um psicólogo trabalham, pela via sensitiva, pela via paranormal. Paranormal não é um termo bom que fica parecendo coisa de dom, né? Mas vamos lá, é um termo da parapsicologia. Tem umas historinhas do Aloysio, muito interessantes. Tem um episódio que o Aloysio está em alguma tribo, ele toma uma planta. O Aloysio não trabalhava com medicina de poder, planta, medicina da floresta, eu também não, mas nem ele nem eu temos nada contra, muito pelo contrário. Eu acho até que é uma experiência que todo mundo deveria passar pelo menos uma vez na vida, fazer uma experiência com uma planta de poder. E o Aloysio faz uma experiência com uma planta, ele entra em contato, porque ele vinha procurando, ele sabia que ele tinha vindo para fazer alguma coisa. E com essa admiração, ele tem um insight do que ele tinha vindo fazer aqui. Ele conversa com o pajé depois, e o pajé fala para ele assim, quando você tiver essa experiência sem planta, você vai entender o que você veio fazer aqui. E ele teve. Eu não sei se foi numa meditação, não sei se foi numa canalização, num sonho. O fato é que ele teve. Quando ele tem esse grande insight, aquela egrégora do Ministério de Cristo, que pilotava a mesa de São Marcos em Volta Redonda, que ele frequentava quando era jovem, faz assim para ele e fala assim: Aloysio, você não quer fazer aquilo que você via índio fazendo? Você não quer fazer em consultório, sem ritual, sem pagelança, sem nada, a seco, o uso da canalização, né? Daqui a pouco a gente fala disso. O uso da sensitividade, da mediunidade, para quê? Para fazer terapia. Para trabalhar com medo, raiva, angústia, trauma, tristeza, memória. Isso no alinhamento energético se chama corpo energético. Corpo energético. É um conceito interessante porque tudo que a gente vive, tudo, 100% de absolutamente tudo o que a gente vive resulta em duas resultantes. O que eu senti com a experiência é a aferição do corpo emocional e como eu li, como eu entendi, como eu suponho que aquilo aconteceu. Qual é a narrativa que eu construí daquilo? A aferição do corpo mental. Então, essas duas aferições, a aferição emocional e a aferição racional, mental, é uma unidade experiencial, que a gente chama de corpo energético. Se isso tem a ver com uma experiência que eu não dei conta, uma coisa dolorida, sofrida, desconfortável, traumática, isso fica como uma unidade experiencial em sofrimento no meu campo. Como eu senti a experiência e como eu elaborei. O que eu entendi, como eu li essa experiência. Isso a gente chama de um corpo energético. É com isso que a gente trabalha no alinhamento energético. Essas unidades experienciais em sofrimento.
Um trauma, ele pode se construir com um evento. Perdi minha mãe com 3 anos. Fui abusado pelo meu tio quando eu tinha 5 anos. Sei lá, fui atropelada. Um evento. Ou uma sucessão de eventos. Sofri bullying na escola a infância toda. Meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, batia em mim durante a juventude toda. Enfim, né? Também o trauma tem essa característica. Pode se instalar, é como software. Os traumas são softwares, né? Eu tinha um professor que dizia um negócio engraçado. Nós somos igual ao computador. A gente tem um hardware, que é o nosso corpo físico, né? Especialmente o cérebro, que é um hardware que dificilmente o homem vai conseguir reproduzir eletronicamente. A gente tem um sistema operacional, que é estar vivo, que ainda é melhor do que Linux, do que OS, do que Windows. E a gente vai fazendo o quê? Instalando programa. Instalando programa. E terapia para quê? Para desinstalar programa com bug, para desinstalar programa com vírus que está dando pau. E para reinstalar programa sem vírus, programa de 2.0, né? Não é muito diferente de computador. Só que a gente não é eletroeletrônico, nós somos biológicos, energéticos, espirituais, né? Emocionais, e a coisa é muito mais complexa. E o Aloysio faz isso. O Aloysio dedica a vida dele a formatar esse trabalho que ele chamou de alinhamento energético, que é um trabalho de consultório, é um trabalho que não tem absolutamente ritual nenhum, não tem nada, é um trabalho que ele trouxe a seco, né? Ele dizia uma coisa interessante: você devia ou poderia aprender a acessar as dimensões sem tomar nada. Ele não era contra tomar nada, eu falei isso ali atrás. Então seria interessante você aprender a acessar as dimensões sem tomar nada e aprender a trabalhar com a energia sem ritual nenhum, sem nenhum elemento externo. O que é bacana no alinhamento é que a gente não é contra nada disso. Eu falei muito isso ontem, né? Eu falo muito para os meus alunos. Aqui no curso, a gente não vai fazer, vai ser a seco. Quando você sair do curso, você bota o que você quiser. Porque muita gente me pergunta, o cliente tem que não comer carne, o cliente tem que ir de roupa clara, tem que acender incenso, tem que fazer oração, tem que ter cristal na sala, tem que abrir símbolo de reiki. E eu falo, faz o que você acredita que vai potencializar o trabalho, porque vai. E aí esse paradoxo maravilhoso. Se tudo que você fizer vai ajudar. E se você não fizer nada, não vai atrapalhar. Porque eu, pessoalmente, trabalho há 20 anos e não faço absolutamente nada. Eu não faço oração, não acendo incenso, não tomo banho de erva, não faço nada porque eu confio, porque eu sou assim, né? E eu confio que eu estou protegido, e eu confio que o trabalho é autolimpante. Isso é uma coisa muito preciosa, uma das coisas que me ganhou no trabalho, né? Essas coisas todas que eu estou contando para vocês aqui, por mais maluquices que sejam, eu não sou crédulo, eu sou muito mais cético do que crédulo. Eu não venho desse mundo mediúnico. Eu era instrutor de yoga, massoterapeuta ayurvédico, eu estava fazendo outra coisa. Quando eu aceitei entrar nesse trabalho, eu dei bastante trabalho, porque eu tinha muita resistência com essa coisa sensitiva. E tudo o que eu conto no curso, tudo que eu conto nas palestras, eu tive abundante comprovação. Eu precisei ter abundante comprovação. Eu sou meio São Tomé. Então, uma das características interessantes do trabalho, que eu tive abundantes comprovações, é essa característica de ser autolimpante. Quando termina a consulta, não sobrou nada. Nem em ninguém, nem no lugar, nem no espaço. Mas, quando você termina o curso, você tem a liberdade, porque esse é um trabalho de liberdade, senão eu não estava aqui, como aquariano. Eu preciso de liberdade, independência e autonomia. E hoje eu tenho alunos formados, fazem tudo. Tem aluno formado que faz alinhamento com ayahuasca, alinhamento com reiki. Teve gente que já fez integração de alinhamento, vários, com constelação, porque são 2 terapias muito prima-irmãs. Gente que fez vários, integração de alinhamento com Theta Healing, porque são terapias muito
complementares, alinhamento com o registro acástico, com leitura de aura, com resgate de alma, que é aquela terapia americana da Sandra Ingerman. Então, o alinhamento dá essa liberdade, né? Ele tem essa inclusividade, ele tem essa abertura. Eu já falei isso ontem, eu falo muito no curso. No alinhamento, não é você que tem que se adaptar e se adequar à terapia. A terapia se adapta e se adequa a você. Senão não estava fazendo isso e tampouco ensinando. E aí o Aloysio segue a vida dele, né? Vou contar uma historinha do Aloysio aqui muito surreal. O Aloysio estava no interior do Paraná, à noite, com mais uma pessoa indo para uma tribo. E o carro enguiça. Era um jipe, eu acho. Enguiça no meio do caminho. Eles se prepararam para dormir no meio do nada, para no dia seguinte procurar uma ajuda. E lá, pelo meio da madrugada, chegam 2 ou 3 índios, que no sul são chamados pejorativamente de bugres, né? Nunca chamem um índio de bugre. E aí fala, o que houve, tal, enguiçou e tal. Aí o índio fala assim, abre o capô aí. Aí alguém falou, o Aloysio ou outro rapaz falou, ué, mas você é mecânico? Ele falou, rapaz, abre aí. E abriram. Os dois ficaram no carro, os indígenas ficaram do lado de fora e murmurando coisas, né? Funcionou. Abaixa o capô. Aí o Aloysio vira e pergunta para ele, mas vem cá, você é mecânico? Né? Como é que é essa história? E o índio falou do jeito de índio, não desse jeito elaborado que eu vou falar, mas o índio falou assim, vem cá, alguém não inventou o motor? Alguém não construiu o motor? A gente foi lá nessa informação. Claro que não falaram desse jeito elaborado assim. O Aloysio vai e desenvolve uma técnica chamada fóton. O pessoal que vivia em volta do Aloysio na época, daqui a pouco eu falo mais disso, dizia que o Aloysio, por exemplo, via alguém lendo um livro. Chegava e falava, tá lendo o quê? A pessoa mostrava o livro, ele pegava o livro, via a capa, via o nome, via o autor, segurava o livro um pouquinho e depois conversava com a pessoa sobre o livro. O Aloysio desenvolveu uma técnica de achar gente e carro desaparecido. Até que um dia a polícia de Curitiba, se eu não me engano, prendeu o Aloysio suspeito de fazer parte de uma quadrilha de roubo de carro. Gente, isso aconteceu, tá? E tem testemunhas idôneas que participaram dessa história. E o Aloysio chegou e fez um desafio para o delegado. Falou assim, vem cá, vamos fazer uma coisa? Pega um carro da polícia, esconde bem escondido. Se eu não achar, você me prende. O Aloysio achou e nunca mais trabalhou. Inclusive a Mônica Oliveira, que foi a pessoa que me ensinou, que aprendeu com ele e me ensinou. Eu não aprendi. E ele falou para ela, se você quiser viver em função disso, quiser ter o fantástico na tua porta, filas de pessoas, beleza. Você vai dedicar a tua vida a isso. Senão, não faça nem ensine. Que foi o que ela fez, não fez nem ensinou. Né? Eu até assisti, na Alemanha, uma cena onde a Mônica encontra uma gata de uma tradutora que tinha perdido a gata dela e desequilibrou. E a gente tinha trabalho para fazer. E eu, a muito custo, eu convenci a Mônica de achar o gato e tive que extrair um juramento da tradutora que ela não ia comentar com ninguém, senão ia até a Alemanha, tudo na porta da casa. E eu vi a Mônica, quer dizer, eu vi a Mônica de olho fechado começar a descrever o lugar e a moça achou o gato. Essa é uma das historinhas malucas do Aloysio também. Tem uma outra historinha do Aloysio também muito interessante, muito desafiadora, né? O Aloysio estava num avião, um avião qualquer indo, acho que para uma mineradora, para um Carajás ou para uma Serra Pelada da vida. O avião rompe uma barreira dimensional e vai parar no que o Aloysio dizia que era Shambhala. Eu não entendo muito disso.
eu já ouvi esse nome, eu sei que é uma cidade espiritual. E o Aloísio acreditava que o ministério de Cristo, aquela egrégora que pilotava a mesa de São Marcos, né, aquele trabalho que ele ia quando era jovem em Volta Redonda, e que convidou ele para formatar esse trabalho do alinhamento em consultório, aquilo que ele viu os índios fazendo, ele acreditava que esse ministério de Cristo era em Shambhala. E aí tem uma história curiosa, eu não sei se lá passou um tempão, quando voltou para cá tinha passado um tempinho ou vice-versa, mas acho que foi assim, lá passou um tempão, quando voltou para cá tinha passado um tempinho. Então o Aloísio tinha essas histórias, o Aloísio era um sensitivo que via morto de olho aberto, que via anjos, seres de olho aberto. E o Aloísio começa a ensinar, começa a trabalhar com alinhamento energético. Começa a trabalhar com alinhamento energético, ele é trazido para o Rio por um grupo que foi organizado nos anos 90, chamado Projeto Arco-Íris, que trazia muitos xamãs, né? Que trazia um xamã muito famoso, muito interessante, americano, chamado Foster Perry. Ele teve muitas vezes no Brasil. O Projeto Arco-Íris trouxe, eu tive a oportunidade de conhecer, o líder dos Cheyennes do sul dos Estados Unidos, chamado Nelson Turtle, que teve aqui na Aldeia do Sol, que é esse espaço de xamanismo dos meus vizinhos aqui de sítio, e traziam o Aloísio. Até que houve um encontro do Aloísio com a Mônica Oliveira. A Mônica Oliveira é uma fisioterapeuta carioca, também uma pessoa dessas que nasceu com o canal aberto, teve muitos problemas de saúde em função do que a gente chama aqui de curto-circuito mediúnico. É muito comum pessoas que nascem com um canal sensitivo muito aberto terem problemas físicos, de saúde, terem problemas emocionais, psicológicos, é muito comum. Eu tenho um compadre querido, o Paulo Perazzo, que tinha um irmão que já faleceu, o Nando. O Nando tinha epilepsia, tinha ataque na rua. Até o dia que ele teve um ataque no ônibus e um senhorzinho ajudou a ele e tal. Quando ele se recompôs, o senhorzinho deu um cartãozinho e falou assim: meu filho, vai lá no meu centro. O que você tem é uma questão mediúnica. E o Nando foi e trabalhou anos nesse centro e nunca mais teve ataque epilético. Claro, existe epilepsia, obviamente, né? Mas nem toda epilepsia é uma questão neuroquímica, né? Nem todo mundo que está em hospício é psicótico neuroquímico, né? Tem muita gente que está em hospício que é médium não educado, médium com um canal muito aberto e que ficou perdido aqui, sem saber como direcionar isso, e acabou afetando as faculdades mentais. A Mônica teve vários dissabores de saúde e tal, né? Também era dessas pessoas que via morto, enfim, que tinha esse canal muito aberto, acabou no centro espírita. E eu estou encurtando bastante a história, porque no meu livro tem essa história contada de uma forma mais ampla. E um dia, numa sessão fechada para médiuns, ela questiona a dirigente do centro e fala assim: vem cá, se o Kardec está falando aqui que o obsessor só cola no campo de uma pessoa quando ele encontra uma similaridade frequencial, que é o que a gente chama modernamente de ressonância, por que a gente está trabalhando só o efeito, não está trabalhando a causa? Aí ele deu um exemplo de uma senhora. Aquela senhora fulana, eu tô aqui, a Mônica falando, eu estou aqui há 7 anos. Há 7 anos essa senhora vem com o obsessor, tira o obsessor na mesa de desobsessão, ela volta para casa toda feliz. Daqui a um tempo ela volta de novo. Ela é deprimida. Os obsessores que colam nela são deprimidos. Por que a gente não trabalha a causa? E aí essa senhora, muito sábia, muito experiente, falou: minha filha, o Kardec foi uma pessoa só, num tempo muito complicado, né? Uma França careta, católica, ele foi na contramão da ciência, na contramão da religião, escreveu uma obra monumental e pediu que as pessoas se reunissem em torno dessa obra e que fizessem uma reforma moral.
beleza, bacana, a Mônica concordou com tudo, eu também concordo com tudo, bacana. Embora eu nunca tenha sido espírita, foi a primeira literatura espiritual que eu li, foi Kardec, lá pelos 15, 16 anos, bacana. Só que no coração dela ela pensava assim, mas vem cá, quantas encarnações aquela senhora vai precisar viver para fazer uma reforma moral e poder se curar dessa depressão e não ficar pegando mais esse monte de obsessores deprimidos? Aí ela era do corpo de médiuns psicógrafos do centro e vem uma psicografia para ela dizendo que o desejo dela era muito nobre e que ela ia encontrar alguém que ia resolver essa questão. A Mônica era mãe solteira de uma filha, que hoje também é terapeuta, psicóloga, a Tatiana. E Tatiana teve uma adolescência, uma infância e adolescência bastante turbulenta, porque o pai sumiu, essas coisas. A Mônica estava fazendo um curso de formação de tarô. E Tatiana fugiu de casa. Mônica ficou desesperada, ligou para a professora de tarô dela, que era meio mestra dela, a Miriam. E a Miriam falou, olha, hoje na aula de tarô vem um casal que trabalha com uma terapia chamada alinhamento energético. Vem aqui e traz o teu caso. Aí ela foi a cliente do trabalho que eles disponibilizaram. Tatiana voltou para casa. Isso chamou muita atenção da Mônica, não porque Tatiana voltou, porque, né, quem já fugiu de casa na juventude sabe que a gente sempre volta quando o dinheiro acaba, quando a gente fica com fome. Mas como Tatiana voltou? E a Mônica ligou para a Miriam deu o telefone desse casal, e esse casal entrou em contato, falou com a Mônica, foi muito curioso, falou assim, olha, o xamã está querendo te conhecer, o xamã era o Aloísio, e ele vai estar em São Paulo, assim, na data tal, fazendo workshop no Hotel Fazenda, em algum lugar no interior de São Paulo. A Mônica pegou ela, a irmã e uma amiga, ou uma outra Mônica, foram. Ela chegou meio atrasada. Enfim, encurtando a história, porque a história toda está no livro, tá? Inclusive, hoje à noite, quando acabar aqui nosso papo, eu vou estar disponibilizando aí no grupo da Masterclass os meus 3 e-books, gratuitamente para vocês, tá? Um e-book sobre alinhamento energético, um e-book sobre assuntos sistêmicos, transpessoais, quânticos, holísticos, de uma forma geral, é bem legal, e um e-book sobre toda a minha história com yoga, massagem, ayurveda, vedanta, tantra, tá? Vai estar aí. E lá pelas tantas, nesse workshop, em algum momento que o Aloísio estava na frente, né, tinha umas 40 pessoas, ele estava com a canalizadora dele, ele estava com uma cliente já deitada, e ele chama a Mônica, no meio daquela galera. A Mônica muito constrangida, porque ela já tinha tido uma experiência nesse workshop. A Mônica vinha de um centro espírita, kardecista. Em centro kardecista não se incorpora fora do centro. E não se incorpora nada que não seja gente morta, né? Isso é uma coisa que eu já perguntei para espíritas, mas eu acho que ninguém tem como saber, né? Fica pouco claro se o Kardec não pôde saber ou não pôde dizer que no astral não tem só gente humana morta, que tem muitas linhagens de seres vivos, de gentes de outras frequências, né? E teve um episódio em que a Mônica canaliza um ser de luz, né, nesse workshop, e para ela foi muito impactante, porque ela estava fora do centro, aquele ser de luz também não era uma pessoa morta, e aí o Aloísio chama a Mônica, pede para aquela canalizadora se afastar, canalizadora essa que jamais voltou a trabalhar com ele, bota a Mônica do lado dele e fala assim, vem cá, você acredita na unidade? E ela muito assustada, muito constrangida ali, né? A Mônica é muito extrovertida, mas é muito tímida também. E ela falou, bom, eu leio nos livros, né? Ele falou, fecha os olhos e você agora é essa pessoa que está aqui. Esse foi o curso de formação da Mônica. E ela passa a trabalhar com ele a partir dali. Então, o grupo que acompanhava o Aloísio a partir do projeto Arco-Íris se desfaz,
Um novo grupo se constrói em torno do Aloysio, onde Mônica trabalhava com o Aloysio e a irmã da Mônica, Desirê, que hoje também é professora, terapeuta, e o falecido marido dela, o Carlos Henrique, faziam a parte da produção. Os trabalhos passaram a acontecer basicamente numa casa belíssima que a Desirê e o Carlos tinham em Embu das Artes, em São Paulo, num condomínio, uma casa enorme. E trabalharam durante muito tempo. E um belo dia, tá o grupo todo formado lá em Embu das Artes, todo mundo, né? Desirê, Carlos, Mônica. E o Aloysio liga de Curitiba dizendo, não vou. Eu acho que ele já estava, né, preparando as histórias aqui para a partida dele, né? É essa impressão que me dá, que todo mundo tem. E foi aquele frisson, deu aquele furdunço ali, mas já estava todo mundo ali, não dava para cancelar. E o que fizeram? Eu acho que até a sugestão do Aloysio. O Carlos Henrique, o cunhado da Mônica, marido da Desirê, ficou no lugar do Aloysio, fazendo o papel do Aloysio, né? A Mônica era a canalizadora e o Aloysio era o dirigente, que é um formato análogo ao médium e doutrinador do centro espírita. Só que como no alinhamento não tem gente morta, a gente trabalha mediunicamente com gente viva, então se chama canalizador e dirigente, não médium e doutrinador. Tá? Porque não tem uma doutrinação. Você não encaminha um ser humano para um hospital. Né? Você encaminha um medo, uma raiva, um trauma, uma angústia para se curar. Né? Para voltar a morar em você de um jeito saudável. É terapia, é uma outra perspectiva. E durante um tempo trabalharam assim. Né? A Mônica como canalizadora, o Carlos Henrique como dirigente e a Desirê fazendo a produção. Naquele tempo ele ainda trabalhava no banco, enfim, na área de pessoal, alguma coisa assim, matemática ela e tudo. E em algum momento, né, num dado momento, eu começo a namorar a Mônica. Começo a namorar a Mônica. Antes de namorar a Mônica, eu fiz um atendimento de alinhamento energético. Achei surreal. Porque alinhamento, gente, a parte central do alinhamento, né, tem uma leitura, daqui a pouco eu falo sobre isso. Tem uma leitura do campo. Bom, vou falando aqui no meio, né? Numa consulta, a consulta começa com uma leitura do campo de energia. O que é uma leitura do campo de energia? O leitor, o canalizador, conta para o cliente o que ele trouxe além do que ele vai dizer que quer tratar. O que o campo está trazendo para trabalhar? Porque o campo é soberano. O campo é a expressão da inteligência. Então a leitura do campo é a primeira fase da consulta, né? Onde o canalizador acessa o campo e verbaliza e conta para o cliente, né, o que ele está vendo, o que ele está sentindo, o que ele está intuindo, ou seja, o que o cliente está trazendo numa esfera inconsciente para poder trabalhar. No segundo momento da consulta, que é o momento mediúnico, o canalizador mediuniza literalmente esses conteúdos do cliente. Então, gente, o cliente assiste ele falando de fora. É bizarro. O cliente assiste trauma, medo, angústias, memórias, falando, incorporadas mediunicamente pelo canalizador, e o cliente assiste partes dele falando fora dele. E eu assisti isso na minha primeira consulta. E achei fantástico, tal, enfim, fiz uma, fiz duas, fiz três e tal. Aí mais pra frente eu comecei a namorar a Mônica. Um belo dia eu levo um monte de perguntas, uma lista de perguntas, eu achei aquilo interessantíssimo, né? E que eu queria entender o trabalho.
E a Mônica, olha aquele monte de perguntas, né? Eu sou muito racional, eu gosto de entender, eu tenho uma mente meio filosófica, então eu gosto dos detalhes, das entrelinhas, das coisas todas, de elaborar, de especular. E aí ela pega, abre o armário e me dá uma pilha de avaliações. Naquele tempo o curso tinha uma avaliação. Não era uma prova para passar, mas era uma avaliação, para que o professor tivesse uma perspectiva do quanto a pessoa entendeu, do que ela entendeu, de como ela entendeu. Me deu aquela pilha e falou assim, lê, as respostas estão todas aí. E eu tô com aquela pilha ali na mão, ela vira e fala para mim assim, e amanhã vai lá em Copacabana porque tem 3 atendimentos para a gente fazer. Esse foi o meu curso de formação. Guarda essa história porque ela vai continuar. Lembra como foi o curso de formação da Mônica? Senta aqui, fecha o olho, agora você é aquela pessoa? Pois é, tem uma certa linhagem de roubadas assim na história do alinhamento. A minha formação foi essa, trabalhei com a Mônica 5 anos, trabalhei no Brasil, trabalhei na Europa, na Alemanha, na Áustria, fui 15 vezes com ela, a gente ficava 3 meses no Brasil, 1 mês na Europa. Fazendo formação, atendendo, fiz mais de 2.000 atendimentos com ela na Europa. E, enfim, muitos cursos de formação, muitas coisas. 5 anos depois a gente se separa. Eu passei um momento muito interessante porque eu falei para vocês que eu não venho desse mundo sensitivo. Eu dava aula de yoga, eu tinha um espaço terapêutico muito top no Rio, em Laranjeiras, chamado Espaço Saúde. Eu era professor de formação de instrutores de yoga. Eu dava curso de massagem ayurvédica por todo o Brasil. Eu era massoterapeuta. E eu parei com tudo para poder assumir integralmente a história do alinhamento energético. Quando eu me separo da Mônica, eu entrei numa crença, né, de que eu não ia conseguir fazer aquilo sozinho. Porque ela era canalizadora, ela é uma super canalizadora, uma pessoa que tem uma habilidade, um talento para trabalhar com um grupo muito grande. E eu era o dirigente. Eu era a pessoa que explicava o trabalho, eu era a pessoa que fazia a dirigência, e eu era a pessoa que dividia com ela a parte teórica nos cursos de formação. Mas a parte sensitiva mesmo, quem fazia era ela. E eu fiquei naquele vácuo um tempo. Falei, poxa, eu não tenho essa capacidade de fazer esse trabalho, né? E eu fazia terapia com uma pessoa belíssima que já faleceu, e que foi uma pessoa muito importante, não só na minha construção como terapeuta, como na construção do alinhamento energético, porque o alinhamento energético é uma terapia muito nova. Esse encontro da Mônica com o Aloísio, ele acontece em 98. Então, Mônica trabalha com o Aloísio de 98 a 2002, quando ele morre. 4 anos. E o Aloísio pedia muito para a Mônica 2 coisas. Que ela formatasse um curso de formação, coisa que ela fez em seguida, o Aloísio ainda vivo, a Mônica já estava dando curso de formação, e que ela escrevesse um livro. Ele pediu muito para ela essas 2 coisas. Quando eu entrei no trabalho, o trabalho tinha uma técnica, tinha um método, tinha um arcabouço de teoria, mas não tinha um fundamento teórico, não tinha um fundamento filosófico. E eu levei um tempo para entender, porque eu perguntei muito para o andar de cima, o que eu estou fazendo aqui? Né? Por que eu? Né? Por que eu, que vim do mundo do yoga, que vim do mundo hindu, de meditação, de ayurveda, que não tem nada a ver com esse mundo mediúnico, né? O que eu estou fazendo aqui? E eu fui entendendo ao longo do tempo que uma das coisas que eu tinha vindo fazer nesse trabalho tão jovem era trazer um fundamento filosófico, trazer uma estrutura filosófica. Tanto que esse caldeirão que o alinhamento se tornou, né, que é esse encontro, essa frase, inclusive, hoje virou uma frase de domínio público no mundo do alinhamento, né, que o alinhamento é o encontro do Oriente com o xamanismo, que o alinhamento é o encontro do antigo com
com o novo, da espiritualidade com a ciência, de Oriente e xamanismo com psicologia transpessoal, física quântica, parapsicologia, né? Esse caldo de cultura, essa ambiência quem trouxe fui eu. Mas o trabalho também precisava de um norte terapêutico. E quem trouxe esse norte terapêutico foi meu querido Alex Faust, um terapeuta maravilhoso que trouxe para o alinhamento a visão sistêmica, que trouxe a lei da atração, que trouxe a lei dos espelhos, que trouxe a ressonância e a sincronicidade aplicadas em terapia. Então ele foi uma pessoa muito importante, né? O Aloysio cria a terapia, a Mônica elabora, a Mônica tem uma palavra que eu estou perdendo aqui, ela melhorou, eu vou me lembrar, tem uma palavra óbvia aqui de alguém que pega uma coisa e dá um upgrade fantástico na coisa, né? Ela dá esse upgrade no trabalho, eu trago essa infra filosófica para o trabalho e o Alex traz o norte terapêutico. E eu entendi que eu tinha sido atraído para esse trabalho, para trazer essa infra terapêutica para o trabalho, para escrever o livro, porque depois a Mônica acabou escrevendo o livro, muito tempo depois, com a ajuda de muita gente, porque cada um tem a sua natureza, né? Eu sou um escritor, a Mônica não é escritora. E, Sassá otimizou, não é otimizou, é mais do que isso. Ah, tudo bem, não tem problema, é isso aí. Por aí, pelo otimizou mesmo. E aí eu tô naquela crise, né? E acontece um evento, gente, muito interessante. Uma alemã me escreve lá da Alemanha, ela foi uma das professoras que eu formei com a Mônica na Alemanha, e ela estava escrevendo um livro sobre alinhamento energético. O primeiro livro escrito em alinhamento energético no mundo foi escrito em alemão, por um alemão. E a Cláudia me manda um e-mail para eu assinar uma autorização de imagem para foto, para essa coisa toda para o livro. Beleza. Quando o livro fica pronto, a Mônica vai e me entrega o livro. A gente já tinha separado, a gente não estava namorando mais. Mas ela me dá o livro. E naquele momento que eu recebo o livro, eu não sei se vocês já tiveram esse momento na vida, que faz assim, e você entende tudo. Quando eu recebo esse livro dela, aquilo me dá muita emoção, e eu ouço, literalmente, de dentro de mim, gritando, você vai jogar 5 anos da tua vida fora? Eu ouço isso gritando dentro de mim. Eu peguei o livro, fui no meu espaço, arrumei um professor, que eu tinha voltado a dar aula de yoga, arrumei um professor para substituir. Eu estava morando no Rio nessa época, mas eu tinha um sítio aqui. Vim para o sítio, fiquei sozinho uns 10 dias. Escrevi um livro, primeiro livro, chamado Fogo Sagrado. Aliás, eu vou falar do Fogo Sagrado daqui a pouco. Escrevi um livro, estruturei um curso de formação e voltei para o Rio e abri agenda para atender. Quando eu abro a agenda para atender, eu percebo que eu nunca tinha atendido ninguém, sozinho. Eu fiquei 5 anos atendendo com a Mônica. E a Mônica era a canalizadora. Ou seja, eu nunca tinha atendido ninguém sozinho. Eu nunca tinha atendido ninguém sozinho, só eu sozinho. Porque o trabalho foi feito para o Aloysio para 2 pessoas trabalharem. O Carlos Henrique, aquele cunhado da Mônica, quando eu comecei a namorar a Mônica, o Carlos começou a trabalhar, essa história é legal também, o Carlos começou a trabalhar com a Mônica na Alemanha. Uma brasileira, amiga da Mônica, foi para a Alemanha. Lá no sul da Alemanha, em Nuremberg, tinha um monte de mulheres brasileiras, esposas de executivos, de empresários e tal. Ela começou a falar de alinhamento,
veio uma pessoa no Brasil, fez um alinhamento com a Mônica e com o Carlos, voltou para lá, o pessoal começou a pedir alinhamento à distância, naquele tempo era fita cassete, gravava fita cassete e mandava pelo correio, e em um determinado momento, aquela mulherada brasileira falou, vamos trazer esse pessoal para cá. E levaram a Mônica e o Carlos. Eu já conhecia a Mônica, foi mais ou menos na época que eu fiz o meu primeiro alinhamento com a Mônica. Eles vão uma viagem, vão numa segunda viagem, e lá pela terceira viagem eu já estava namorando a Mônica, aquela coisa casal apaixonado, eu já estava atendendo com a Mônica depois daquele episódio bizarro dela ter me dado aquele monte de avaliação, né, o meu curso de formação. E aquela coisa, né, de trabalhar junto e tal, mas enfim, né, a gente jamais ocorreria tirar o Carlos do trabalho, né, que eles estavam construindo na Alemanha. E aí o que acontece? O Carlos quebra a perna. E quebra a perna bem quebrada. E eu vou para a Alemanha. Vou para a Alemanha, trabalho com a Mônica. É nessa viagem que o trabalho ganha o nome de Fogo Sagrado por um equívoco do produtor, né? Porque ele viu o e-mail da Mônica, o e-mail da Mônica era Fogo Sagrado. Ele achou que é alemão, né? Achou que como é que alguém vai botar um nome no e-mail que não é o seu nome, só pode ser o nome do seu trabalho, né? E aí o trabalho virou Fogo Sagrado e até hoje o trabalho da Mônica se chama Fogo Sagrado Alinhamento Energético. Eu volto pro Brasil, a perna do Carlos continua mal, eu vou uma segunda vez para a Alemanha. E eu fiz muito vínculo, né? Porque o Carlos era uma pessoa belíssima, maravilhosa, super terapeuta, canalizador, mas uma pessoa muito tímida, muito introspectiva. Então, quem acabava dando aula, quem acabava falando tudo e fazendo tudo, era a Mônica, né? O Carlos dirigia, o Carlos dava uns pitacos, mas ele era muito introvertido. Depois ele se soltou, mais para frente. Mas ele era muito introvertido e eu sou prolixo, como vocês já viram. E o pessoal fez muito vínculo comigo. E ficou aquela coisa, né? Vai voltar, não vou voltar, mas quem tinha que voltar era o Carlos. O que o universo faz, né? Cai no colo da gente uma espanhola, a May, que mora em Barcelona. A May faz um alinhamento com a gente, no fim do alinhamento ela fala assim, vocês querem trabalhar na Espanha? Porque o meu marido é um francês que trabalha trazendo xamãs, terapeutas. A Mônica falou, beleza, você está onde? Ah, hotel tal, à noite eu te ligo. Ligou para o Carlos e falou assim, Carlos, quer trocar a Alemanha pela Espanha? Carlos, eu quero. E assim foi. E o Carlos teve uma carreira, até falecer, brilhante, trabalhou abundantemente na Espanha, na França, na Itália, se eu não me engano, com o marido da May, com esse francês, né? Eu tenho um querido amigo que é o Tony Paixão, que é uma referência no xamanismo carioca, que trabalha na Europa com o marido da May até hoje, com o Stefan. E por que eu estou contando isso? Aí o Carlos rolou aquela história, falou, bom, mas alinhamento energético foi feito para trabalhar 2 terapeutas, como é que vai fazer? Aí ele tentou ir com a Letícia Tui, que é uma outra terapeuta maravilhosa de alinhamento, uma cantora fantástica, que chegou no trabalho 1 ano ou 2 antes de mim, trabalhou muito tempo com a Mônica. Meio que não deu muito certo, ele tentou ir, eu acho que com a Desirê, com a esposa dele, meio que não deu muito certo. E o que o universo fez? O Carlos canaliza uma forma de fazer alinhamento energético sozinho, que ele chamou de ouro verde. Então isso é legal, eu estou colocando tudo isso porque muita gente vai procurar no Google e não entende muito bem por que tem cura interior, ouro verde, alinhamento energético, fogo sagrado, e eu estou aqui explicando. Fogo sagrado é o trabalho da Mônica Oliveira. Ouro verde é o trabalho criado pelo Carlos Henrique, que hoje está sendo pilotado pela Desirê, pela ex-esposa dele, irmã da Mônica. Alinhamento energético é o nome genérico do trabalho. E cura interior foi o nome que eu dei, eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Como é que aconteceu isso? Sim, aí
né? Alemanha, Europa, bacana, ficou tudo assim. Me separo da Mônica, já contei para vocês. Vou para o sítio, escrevo o livro, formato um curso de formação, volto para o Rio e me toco que eu nunca tinha atendido. Aí o que eu fiz? Selecionei umas 4 ou 5 pessoas para atender de graça, para pegar no tranco. Uma dessas pessoas era a Gabi. A Gabi, a minha dita cuja, que está ali no outro quarto ouvindo, ela era minha recepcionista no Espaço Saúde, lá em Laranjeiras. E eu vou atender a Gabi. E a Gabi, ela tem uma história muito interessante que está no livro também, então não vou dar muito spoiler aqui. Ela era a divinda do movimento de renovação carismática da Igreja Católica. Ela morava no interior de Niterói, em Itaboraí. Enfim, tem uma história fantástica, né? Leiam no livro que eu vou colocar hoje aqui. A história da Gabi é sensacional. A Gabi foi executiva da Microsoft, tarará, deprimiu, enfim, tem uma história belíssima. E no renascimento dela, ela acaba indo trabalhar no meu espaço. E ela é uma das pessoas que eu selecionei. E no alinhamento energético, a primeira coisa que a gente faz quando recebe um cliente de primeira vez é explicar o trabalho. É uma das poucas terapias que eu conheço que você explica o trabalho justamente para poder contextualizar, né? Para poder desconstruir essa ideia do sensitivo espírita, trazer a coisa para terapia e tal. A gente explica o trabalho. E eu ia explicando o trabalho para a Gabi e ela, vez ou outra, falava assim, mas isso eu fazia na igreja. Ela falou isso uma meia dúzia de vezes. Mas isso eu fazia na igreja. Com outro nome, mas eu fazia na igreja. Olha que legal. Bom, atendi essas 5 pessoas, comecei a atender profissionalmente, fui embora, comecei a namorar a Gabi. E um dia, lembra como foi o curso de formação da Mônica? Lembra como foi o meu? Sucessão de roubaditas? Então, um dia eu fico mal emocionalmente, com algum piripaque qualquer, sento a Gabi e falo assim, faz um alinhamento para mim. A Gabi gaguejou, né? Falou, como faz um alinhamento para você? Eu só vi um alinhamento na minha vida que foi aquele que você fez para mim. Eu falei, não, fecha o olho, agora você é eu. Lembra a história? E esse foi o curso de formação da Gabi. A Gabi ainda teve a humildade de fazer... O primeiro curso que ela fez comigo, ela ainda fez como aluna. Ela teve essa humildade de sentar no lugar da aluna e fazer o curso inteiro como aluna, né? E trabalhou 10 anos comigo, né? Hoje a Gabi se formou em psicologia. A Gabi entrou, em 2010 a gente entrou no mundo das constelações e a Gabi entrou nesse mundo das constelações, desenvolveu uma técnica própria chamada terapia sistêmica com bonecos e hoje ela está nesse setor da psicologia e da terapia de bonecos e eu estou no setor do alinhamento energético. Então, gente, essa é mais ou menos um pouco da história, né? O trabalho continua, eu já formei alguns professores, a Mônica formou alguns professores, então esse trabalho está em crescimento, né? Eu ainda sou praticamente a única pessoa que desenvolve esse trabalho por todo o Brasil, né? A Mônica continua indo para a Europa, ela trabalha na Espanha, trabalha na Itália, trabalha na França, né? Então ela ficou mais no Rio e na Europa e eu fico aí pelo Brasil. Nem no Rio mais eu fico, porque a grande maioria dos cursos de formação de alinhamento energético são na cidade do Rio de Janeiro. Porém, a cereja do meu bolo é o curso do Carnaval. Eu sugiro para vocês que vejam não só a live de ontem, da parte 1 da Masterclass, como vocês vejam a live de anteontem. Né? Não sei se o pessoal que me acompanha sabe que toda quinta-feira eu faço uma live chamada Jogando Conversa Dentro, no Instagram. Essa live depois vira um vídeo no meu canal de vídeos no YouTube e vira um podcast no meu canal de podcast no Spotify. Na terça-feira dessa semana, excepcionalmente eu fiz um Jogando Conversa Dentro, na terça-feira,
com o dono do Monte Caruná, que é o melhor espaço de eventos e cursos do estado do Rio. Uma família maravilhosa, que eu sou amigo há 40 anos, um espaço que eu assisto o desenvolvimento desde o começo, e onde há 12 anos eu dou o único curso residente imersivo de alinhamento energético que eu dou durante o ano, aqui em Pati do Alferes, no estado do Rio. Um lugar sensacional. Se você entrar nos meus stories, eu estou sempre postando um filminho do espaço lá do Monte Caruná. Um lugar realmente sensacional, instalações de primeiro mundo. A mãe do Ricardo é uma chefe de cozinha, então tem um dia que é o jantar italiano, tem um dia que é árabe, tem um dia que é indiano, é uma loucura. A gente não é nem um pouco spa, né? É uma loucura gastronômica maravilhosa, de excelente qualidade, um espaço belíssimo, belíssimo, no alto da montanha, na frente do pôr do sol, um salão de trabalho com 360 de janelão. Alguém está me perguntando qual o nome? É o nome? Chama Monte Caruná. O nome é Monte Caruná, em Pati do Alferes, aqui no estado do Rio, tá? Gente, na minha bio tem todas as informações, tá? Se você entrar aqui nos meus Reels, aqui no meu Instagram, tem vídeo pra caramba falando sobre alinhamento energético. Se você entrar no meu canal de vídeos no YouTube, tem muito material, tá? E ainda tem desconto. A gente faz aquele sistema, né? Teve o lote de pré-vendas com mega desconto, agora tem o lote 1 com super desconto, e a partir do dia 1º de fevereiro entra o preço cheio, tá? Então não vamos ser cariocas brasileiros de deixar para a última hora. Gente, a gente facilita. A gente facilita. Se você é terapeuta e quer se apropriar de uma ferramenta extremamente poderosa, se você é espírita e umbandista e quer turbinar a tua ferramenta mediúnica, se você quer fazer transição de carreira, se tornar terapeuta, é uma terapia de entrada sensacional, né? Aonde você acha o link? Você acha o link na minha bio. Vai na minha bio que tem vários links ali. Você me encontra por ali, na bio no Instagram, tá? Nesse curso, gente, vocês vão aprender a atender as pessoas presencialmente. Vocês vão aprender a atender em grupo, que a gente chama de roda de cura. Vocês vão aprender a atender à distância. Vocês vão aprender a atender criança, casal, animais. Vocês vão aprender a atender empresas e casas. É muito rico. É muito rico. E é aquela coisa que eu falei ontem para vocês. Eu falo para as pessoas que você paga 1 e leva 3. O que você leva 3? Você leva uma terapia extremamente poderosa e eficiente para trabalhar com o outro e para trabalhar com você. Primeiro tem que funcionar com você. Aliás, o primeiro trabalho prático no curso, o primeiro cliente que você vai atender é você. Tem que funcionar em você. E tem, gente, um feedback lindo, dos que eu mais gosto, que eu recebo. Às vezes eu encontro ex-aluno, ou ex-aluno entra em contato comigo por alguma via de comunicação e fala assim, lembra de mim e tal. Olha, eu fiz o curso, mas eu não trabalhei como terapeuta, eu não atendi ninguém. Mas o autoalinhamento eu levei para a vida. Gente, eu já escutei isso. Bom, 20 anos eu posso falar de centenas, né? Centenas de vezes. Centenas de vezes. Então você vai aprender a usar em você, no outro, em grupo, em casas e empresas, com casais, com crianças, com animais. Já formei vários veterinários. Então, você vai aprender uma técnica, esse é o Pague 1 e Leve 3. Você vai passar por um processo terapêutico profundo durante 9 dias. E, gente, profundo e leve. Essa foi a coisa que mais me ganhou para esse trabalho. Esse é o feedback que eu mais recebo
mais recebo. É lindo no fim do curso, quando as pessoas quase unanimemente dão esse feedback. Como é que a gente pôde passar 9 dias intensos, trabalhando 8, 10 horas por dia, com trauma, medo, angústia, raiva, dor, memória, e ser leve. Essa é uma característica que a gente chama humoradamente de aloysiana. O Aloysio tinha essa pegada da leveza. Quando ele estabelece a matriz do trabalho, o protocolo do trabalho, quando ele precipita do astral o trabalho aqui para a Terra, o trabalho vem com essa embalagem, essa pegada da leveza. E os alemães enlouqueciam com isso. Porque a Alemanha é 2 guerras, né, gente? A Alemanha é muito legal, um povo muito alegre, não é um povo duro, não é frio, é alegre, é bacana pra caramba. Mas 2 guerras é 2 guerras, né? A gente fazia aqueles workshops, rodas de cura, com 20, 25 pessoas, 8, 10 horas de trabalho e terminava todo mundo cantando e dançando. Isso é muito surpreendente. Então, pague 1 e leve 3, você vai levar uma técnica poderosa para trabalhar em você e no outro, se você quiser. Você vai passar por um processo terapêutico profundo e poderoso e leve. E o terceiro é o que eu chamo de caldeirão de conhecimentos. A gente vai estar fazendo essas pontes, essa integração entre Oriente, xamanismo, física quântica, parapsicologia, psicologia transpessoal, né, conhecimento antigo, conhecimento moderno, ciência e espiritualidade. Isso é de uma riqueza filosófica, psicológica, existencial, extremamente rica. Extremamente rica. E é isso que eu estou convidando você. Tá? Eu sei que a gente está vivendo ainda uma certa rebarba de pós-pandemia, né? Que deu uma certa fragilidade econômica e financeira em todo o mundo, né? Ou quem não tem dinheiro ainda fica receoso de investir, mas tem um negócio que eu aprendi na psicanálise que chama investimento libidinal. O quanto você está disposto a fazer de sacro ofício. Sacrifício é a palavra ruim, né? Mas o sentido é legal, o sacro ofício. O quanto você está disposto a fazer de sacro ofício por você. O quanto você está disposto a abrir mão de algumas coisas, prazeres, bababá, para ter um dinheiro, para investir em você. A gente facilita, gente. A gente facilita, conversa com a gente, que a gente facilita. Ainda tem desconto. Tá bom? Então, para quem está entrando agora, vai ficar gravado. A de ontem já está gravada. A de hoje vai ficar gravada. Vai ficar gravada no meu Instagram. Vai ficar gravada no meu canal de vídeos no YouTube. E vai ficar gravada como podcast no meu canal de podcast no Spotify. Tá bom? Daqui a pouco eu vou estar postando os meus 3 e-books para vocês no grupo do WhatsApp de Masterclass. Tá legal? A gente está à disposição, a minha equipe está à disposição de vocês, a Fernanda e o Thiago, tá? E estamos lá do dia 10 ao dia 18 no Monte Caruná de fevereiro, no Monte Caruná em Pati do Alferes, esperando vocês para essa jornada transformadora. Se vocês quiserem ter um gostinho de como funciona, vai no meu canal de vídeos no YouTube, dá uma rolada lá para baixo, tem um monte de vídeos de depoimento, não só de ex-alunos, como de pessoas que se tornaram professores. E ali você tem uma ideia de como é que um curso dessa natureza, dessa qualidade, pode mexer com você, pode dar um upgrade na sua vida pessoal e ou profissional. Tá bom? Então eu agradeço muito a presença de vocês. Quem veio aqui, quem não veio aqui vai me assistir depois. A gente está totalmente à disposição de vocês, tá bom? Repito, as informações estão na bio, aqui no Instagram, né? É só você clicar, você vai entrar num grupo de WhatsApp, onde você vai ter todas as informações, vai receber a página de venda com todo o programa do curso, com tudo que vai acontecer nesses 9 dias e as formas de pagamento, tá bom? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, gratidão também eterna aí a vocês por terem me ouvido. E na quinta-feira que vem,
o Jogando Conversa Dentro aqui no Instagram, tá? Com mais um tema aí relevante para a nossa vida. Um beijo grande, tudo de bom, até!